Eu sou o pastor Manuel Lopes. Bem-vindo a esse canal do YouTube criado para você, para a sua edificação, para o seu crescimento, para a sua intimidade com Deus. Venha comigo, vamos juntos alcançar as grandes coisas, os grandes sonhos e realizações que Deus tem para nós. Você, eu e Deus, juntos faremos proezas. Jesus foi então conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. O tentador aproximou-se então dele e disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Jesus, porém, afirmou-lhe: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Versículo 5: então o diabo conduziu Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e desafiou-lhe: se tu és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, e com as mãos eles te sustentarão, para que jamais tropeces em alguma pedra. Contestou-lhe então Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O versículo 8: tornou o diabo a levá-lo agora a um monte muito mais alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e propôs então a Jesus: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Ordenou-lhe então Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Assim o diabo o deixou, e eis que vieram os anjos e o serviram a Jesus, e ele então iniciou o seu ministério. Pai, fala conosco nessa noite de forma extraordinária, alimenta a nossa alma, nosso espírito, com a tua palavra verdadeira, Senhor. O pão que sacia a nossa fome, dai-nos a semente para os que são semeadores, e tudo seja para a tua glória, em nome de Jesus. O contexto da mensagem, todos vocês conhecem muito bem. Quando chegou o momento, aos 30 anos, de começar o ministério de Jesus, antes do batismo, antes de tudo, Jesus foi provado no deserto, foi tentado, no deserto. E quem o levou foi o próprio Espírito Santo de Deus. Então você conhece ali que Satanás usou a própria palavra de Deus para tentá-lo. Mas Jesus o rebateu também com a palavra de Deus. Esse é o contexto que você pode tirar centenas de sermões de dentro dele, o poder que há na palavra. Mas nós queremos trazer um outro viés hoje da identidade, sobre o fim da performance. O que nós temos? O deserto da realidade vezes um palco de ilusão. E o que Satanás fez no deserto, ele tenta fazer de lá para cá sem parar com a igreja, com os servos de Deus, com os que ainda também não conheceram Jesus. Sempre foi assim, mas hoje tem mais notoriedade, é mais expandido, mais visível rapidamente por causa das redes sociais. O deserto da realidade versus o palco de uma ilusão. Eu não vou desconstruir o cenário do que Jesus passou, mas quero trazer ele para você em um formato mais compatível com o nosso entendimento moderno. Jesus é levado ao deserto. Guarde isso: deserto é o lugar onde não há plateia. Não há plateia. Ali só tinha seres espirituais, Satanás, os anjos, Deus, o Espírito Santo e Jesus. Deserto, quando Deus nos leva, os amigos somem, a família às vezes desaparece. Deserto não é lugar de plateia. O deserto é o lugar onde não há likes, engajamento. Eu não estou mudando a Bíblia, eu estou só trazendo no entendimento que vivemos. Não tem. O deserto é lugar onde não há aplausos. Quem já aplaudiu você sofrendo, quebrado, sem dinheiro? Acabou, errou, perdeu a família, perdeu tudo. Quem estava te aplaudindo? Parabéns, viva, você é demais. Que queda bonita é essa? Não temos. O deserto é o lugar onde a curadoria morre e a verdade crua sobrevive.
Por isso, antes do ministério de Cristo, ele como homem, faminto, fraco no sentido do corpo, ele estava ali para conhecer a verdade crua e mostrar a verdade crua, o cartão de visita dele, como Deus que se fez homem sobre a terra. Hoje, querido, nós vivemos o oposto do deserto. Vivemos, a grande parte de nós, num palco iluminado 24 horas. Eu sou da época, e não sou tão antigo assim, mas sou da época que não tinha rede social. Era só televisão. Para uma pessoa ficar famosa, muitas vezes ela se entregava, fazia loucuras, porque eram pouquíssimos aqueles que ficavam no palco. Hoje a rede social proporcionou qualquer ser humano que queira fazer algo certo ou errado, gracinha ou coisas sérias, tendo a capacidade, usando as ferramentas, a inteligência, etc, etc, ele vive iluminado 24 horas no palco. Nós somos a primeira geração na história da humanidade que sente a obrigação de ser sua própria equipe de marketing, relações públicas e biógrafo. Somos a primeira. Nunca teve uma geração que fosse tudo isso. E cada dia mais fácil. Eu não estou criticando, eu estou desenhando o cenário. Qual que é a tese, queridos? A tentação de Cristo não foi somente um convite para Jesus se tornar um pecador, um criminoso. Não. Foi um convite, eu vou te provar hoje, como a Bíblia se atualiza, ela não precisa ser atualizada, ela é de geração em geração. Jesus tinha um convite para se tornar uma celebridade. Pastor, você está viajando, herege, estou indo embora. Não, segura a barra. Jesus tinha um convite além da tentação, além de tentar derrubá-lo, também usar o que ele usou a vida toda Satanás e usa hoje mais do que nunca, em nos tornar celebridades. O diabo não queria que Jesus deixasse de ser o Messias, o enviado, o prometido, o Filho de Deus. Ele queria que Jesus fosse o Messias performático. Por isso eu quero trazer no meu coração e o seu hoje o fim da performance. Ele queria que ele fosse validado pelo aplauso dos anjos, pela sua utilidade e não pela identidade de filho. Pega essa, cuidado, muitas vezes os aplausos nos elevam a um tal patamar que nós esquecemos a identidade de filho e queremos a nossa identidade de fama. Tem alguém aí ainda? É isso que Satanás queria, que ele esquecesse a identidade de filho, porque a identidade de filho me remete à obediência. A identidade de filho me releva à renúncia. A identidade de filho me releva a perdoar, a não ceder à tentação, a estar firme no propósito. Então a nossa jornada de hoje, queridos, é quem eu sou para mim mesmo. A Bíblia diz que só o Espírito Santo sonda Deus, e só o Espírito do homem conhece os seus pensamentos mais profundos. Então quando eu digo quem sou eu para mim mesmo, é lá dentro, onde Deus sonda. Hoje nós queremos falar de a identidade versus a autoimagem. Primeiro tópico, a tentação da utilidade, a pedra em pão. Diga comigo, a tentação da utilidade, a pedra em pão. Mateus 4,3, eu vou estar sempre no texto base. O tentador aproximou-se então de Jesus e disse: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pão. Primeira coisa que ele quer nisso aqui, a maldição da autossuficiência. O problema de muitos cristãos quando ganham muito dinheiro é porque se sentem independentes. E ainda que vem na igreja, se sentem independentes de Deus, porque o dinheiro aproveita, te dá saúde, te dá casa, te dá carro, te dá viagem, você não precisa de ninguém, aquela coisa toda, a maldição da autossuficiência. Como foi o rei Saul, fazendo até o papel do profeta, sacrificando. A primeira tentação a Jesus foi atacar a necessidade de sermos úteis e autossuficientes. O diabo sugere: você tem uma necessidade legítima, a fome.
Jesus, a Bíblia diz que ele estava jejuando 40 dias e 40 noites. Com certeza, a Bíblia só diz quando acabou tudo que ele teve fome, mas ele chegou com fome. Jesus homem, amém ou não? Então, você tem uma fome, isso é legítimo. Não, pastor, eu preciso ganhar dinheiro, sustentar minha casa, isso é legítimo. Então eu vou postar de roupa íntima no, acho que chama, eu graças a Deus nunca entrei lá, então eu não sei nem o nome direito, mas como é que é o nome lá? O problema é que vocês já me conhecem, dessa vez eu não peguei, mas eu peguei muitas vezes antes, sabe? Você está veiaco. Eu acho que é Orfelians, como é que chama? Hã? Você acha? Ele acha que é Olifans, brincadeira, irmão. Então, é lícito ganhar dinheiro. Então, as mulheres cristãs, algumas, isso tem elas declaram isso abertamente. Elas, eu não estou fazendo nada, só estou postando de roupa íntima. Os homens, também bonitões, postando seminus e outros nus. Você vê nas reportagens, nas entrevistas, saem todas as revistas boas, inclusive de dinheiro, de finanças, que é o dinheiro. Então, ou seja, a fome é legítima. E ele diz, olha, você tem um poder legítimo, a sua filiação com Deus. Se você é filho de Deus, transforma pedra em... Seja autossuficiente, mate a sua fome, resolva o seu problema. Nós temos autoridade no nome de Jesus. Ele disse, em meu nome você fará muitas coisas. Expulsará demônio, curará enfermos, milagres maiores do que eu fiz de Jesus, naqueles que creem. Então ele está dizendo, a autossuficiência é o que ele estava sugerindo para Jesus. E a rede social hoje, ela leva as pessoas à autossuficiência muito rápida. Pessoas ganham dinheiro, mas não ganham educação. Pessoas ganham dinheiro, mas não ganham postura. As pessoas ganham dinheiro e esquecem de Deus. Zombam de Deus para ganhar dinheiro. Imitam Deus para ganhar dinheiro. É legítimo eu querer matar a minha fome? É uma necessidade legítima. Mas eu posso usar o poder que está em mim para isso? A minha identidade é para isso. O diabo estava dizendo em outras palavras e diz para nós todo dia: use o seu poder para resolver o seu problema agora. O cerne aqui não é a gula, é a autonomia, a autossuficiência. O crente autossuficiente, meu irmão, ele se afasta de Deus sem perceber. Ele ora menos, ele busca menos, ele serve menos, ele vive a sua vida. A ideia é que se a gente não produzir nada na nossa força, nós não temos valor. Eu já passei por essas fases. Quando a gente não tem um recurso para pôr as coisas dentro de casa, quando as coisas não vão bem, quando você às vezes não está bem no casamento, nas finanças, você está naquele deserto que eu falei, e aí muitos de nós passamos isso, parece que a gente não tem valor, porque a nossa força já não gera mais. Tem alguém entendendo? Na era digital a crença é, se eu não postar eu não existo. Eu falei isso na pregação passada, estou só reafirmando. Se eu não postar parece que eu não existo. Se eu não mostrar o que eu comi todo dia, parece que eu não comi. Irmão, você pode postar o que você quiser. Eu estou brincando, a vida é sua, não estou mandando você parar. Eu só estou dizendo, queridos, que mesmo que você não postar, irmão, você existe. As pessoas estão morrendo em penhascos porque tem que postar. As pessoas estão morrendo dentro do mar porque morreu postando. As pessoas têm caído de ribanceiras postando. Sim ou não? Vocês estão vendo todo dia, toda hora. Ansiedade de ter que transformar cada pedra, entre aspas, né, tédio, silêncio e espero, em pão, entre aspas, que é o conteúdo. Ou se eu, aquele dia que eu não postei nada, aquele dia que eu não consegui, eu estou falando mais de quem vive disso, que eu não consegui fazer nada, queridos, parece que eu não tive resultado, que eu não transformei a pedra, entre aspas, em pão. Você está pegando aí a analogia? É a mesma coisa, a performance. Então a maldição da autossuficiência tem que fugir dela. Outra coisa que eu vejo nesse primeiro tópico, uma conexão bíblica. Quando Jesus responde a Satanás sobre o pão,
transformar a pedra em pão. Ele cita o maná no Velho Testamento. Ele cita o maná no deserto com o povo de Deus, liberto da mão de Faraó, caminhando para a terra prometida. Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Deus te humilhou, isso é falando com o povo de Israel. Deus te humilhou, fez que sentisse fome. Jesus foi feito sentir fome em 40 dias, 40 noites. E Deus te alimentou com o maná, que nem seus pais conheciam. Esse é o versículo. Aí vem a força para derrubar a autossuficiência. Para que Deus deu maná para eles? Para mostrar a vocês que o ser humano não vive apenas de pão. Eu não sei qual a fome que você tem, qual é o pão que podemos performar. É o pão do dinheiro, é o pão da fama, é o pão de qualquer custo. Qual é o seu pão? Seja ele qual for na sua vida, seja casa, carro, saúde, o que for. Ele está dizendo para te mostrar que o ser humano não vive apenas de pão, mas ele vive de toda palavra que procede da boca de Deus. Não troque a palavra que sai da boca de Deus pelo pão momentâneo. Não troque a palavra que sai da boca de Deus pela riqueza momentânea. Não troque a palavra de Deus por nada, por performance nenhuma. É isso que ele queria com Cristo. Performa, mostra teu poder, mostra tua identidade. O maná era a prova real de que Israel não podia se sustentar. Era para ficar escancarado. Deus dizendo, vocês dependem de mim. Deus não se agrada da autossuficiência. Deus não se agrada da utilidade de transformar a pedra em pão. João, capítulo 6, 26, 27. João capítulo 6, versículo 26, 27, isso é reforçado. Jesus respondeu a eles assim: em verdade eu vos afirmo, vós me buscais, mas não porque viram sinais. Isso é muito forte. Vós me buscais porque comeste pão e vos fartaste. Mais uma vez ele fala de matar a necessidade. Quer dizer, ele estava fazendo sinais, prodígios, milagres, morto sendo ressuscitado, coxo andando, cego vendo, coisas maravilhosas, mas a multidão estava atrás dele pelo pão. Querido, muitas vezes nós estamos trocando a necessidade do pão, entre aspas, seja qual for ele, deixamos de usufruir do poder, do milagre, da cura, da intimidade de Deus. Pessoas que só vão à igreja para ganhar bens materiais. Não tem nada errado em pedir Deus bem material, mas não pode ser o cerne, não pode ser o principal, não pode ser uma teologia da prosperidade burra. Eu defendo que Deus pode prosperar, mas isso é um resultado, não é o caminho, não é o principal. Não troque o secreto pelo palco. Jesus disse, versículo 27, vocês trabalham, não pelo alimento que se perde, não dizendo assim, vocês devem trabalhar, não pelo alimento que se perde, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Olha que coisa linda. Quero pegar o pão de novo. Jesus está dizendo, não trabalhe demais pelo dinheiro que perece, trabalhe por aquilo que tem a vida eterna. A Bíblia diz que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Ei, jovem milionário que quer me seguir, disse Jesus, dê tudo aos pobres e vem. Não, sou vai e eu vou para outra banda. Não dá para tocar. Querido, não se venda. Não acabe com a sua imagem. Não se venda na internet. Não se venda a não ser de uma forma lícita. Claro, você pode usar a sua imagem, a sua inteligência, a sua capacidade e ficar milionário. Não esquece disso, tá? Não pode. Você pode fazer isso. O que eu estou dizendo é quando você se apropria para matar a fome de algum pão e ultrapassa as leis, as regras e a vontade de Deus. Você entendeu o que eu estou falando? É o que o diabo queria que Jesus fizesse naquele deserto. Ele diz, alimento que o Filho do Homem vos dará, pois Deus, o Pai, colocou seu selo sobre ele. Como que a gente traz isso para a prática, queridos? Vamos pensar num funcionário, num executivo, num dono de empresa, um funcionário público, sei lá, depois de tantos anos se aposentam, geralmente cansados,
em depressão profunda, porque eles não sabem nada além do que está no seu crachá. Sua identidade virou o seu crachá. Ele passou, essa pessoa, a vida transformando pedras em pães, ou seja, o seu dia, as suas horas, a sua vida em resultados e em performances sem viver. Na internet, querido, nós somos tentados a monetizar tudo. Se for honesto, não tem nada errado. Mas, às vezes, o jantar em família íntimo, virar conteúdo, é transformar uma pedra em pão. Às vezes, você expor a intimidade da sua esposa, casais crentes ficando ricos, mas as brincadeiras são deselegantes, humilhantes e indecentes. Homens vestindo de Deus, vestindo de Jesus, imitando Jesus, e já virou febre no Brasil, subindo em púlpitos, fazendo de Jesus um palhaço, de Deus um palhaço, e os crentes curtindo, alimentando. Nós estamos zombando do Deus e não percebemos, a troco de um pão da internet, a troco da fama. Seja famoso, ganhe dinheiro na internet, mas jamais deixe o principal, Deus. Não zombe de Deus, não brigue com o nome de Deus, não leve o nome de Deus em vão. Isso não acabou. A Bíblia não perdeu isso. Ele diz: não libere o nome de Deus em vão. É lícito trabalhar na internet, é lícito ganhar o dinheiro, mas não é lícito transformar o pão em pedra usando o nome de Deus e colocando o nome de Deus em vão. Sabe o que está acontecendo, queridos? A gente não está conseguindo deixar a pedra ser pedra. A força de Jesus foi deixar a pedra ser pedra. Quando nós deixamos as pedras serem pedras, Deus gera os pães, os peixes e a multiplicação. Quando a gente deixa as pedras serem pedras, Deus transforma a água em vinho na nossa vida. Quando nós deixamos a pedra ser pedra e descansamos nele, ainda que ele não faça, nós sabemos que o nosso Redentor vive. Esse primeiro tópico, a quarta e última coisa para complementar ele, algo que pode nos surpreender. Nós sabemos que um dos pontos fortes dessa pregação é que Jesus, desse item, é que Jesus resistiu à fome. Mas para mim, esses dias, o mais surpreendente foi entender que Jesus resistiu à utilidade. Satanás queria fazer dele alguém útil, mesmo parecendo que era certo ele transformar a pedra em pão. Jesus escolheu permanecer com fome, mas dependente de Deus, em vez de usar o seu poder para garantir o seu conforto. A oração de um justo pode muito nos seus. Como você tem usado a oração do justo? Crentes que passam diante de uma casa e falam: essa casa será minha em nome de Jesus. Está usando o poder errado. Não, Deus, me dê uma casa como essa. Se um dia eles forem vender, me dê capacidade de comprar. Mas tem muito crente desejando as coisas da gente. Comigo acontece muito, é na minha cara que eles falam. Na minha cara, eu quero esse carro seu. Graças a Deus a gente vai ficando velho, vai ficando calmo. Eu já falo só no pensamento: reda-te, Satanás. Antigamente eu falava verbalizando mesmo. Hoje está mais maduro, né, cara? Quer mais briga, né? Reda-te, Satanás. Minha mulher é muito linda, muito bacana. E onde eu vou dá trabalho, porque os homens olham mesmo. Você sabe como é isso? Você está consertando o que você fez agora há pouco. Está perdoado. Eu estou ligado. Um dia me perguntaram: você não tem ciúme, não? Eu falei: irmão, eles ficam olhando para ela, eu fico feliz. Porque eles olham, mas quem tem sou eu. Agora, se mexer, se tentar tocar,
posso praguejar, que Deus te mate, que Deus não sei o que, não é verdade? Está cheio de crente assim, no trânsito então, irmão. Os crentes usando o poder, parece um giraia, capota o carro. Você perde aqui, parece um giraia, soltando poder. Tá certo, irmão, todo mundo que fica na esquerda está errado mesmo, no trânsito. Então, no trânsito, vocês são muito maldosos. Então a pessoa mata a gente, você só atrasado, o pneu furou, alguma coisa, a pessoa está ali, ela paga 3 IPVA, eu já falei com vocês. Antes eu jogava o carro em cima, eu pedi perdão a Deus e pedi, sou um pastor, um homem de Deus, eu parei de jogar o carro em cima. Parei de buzinar, piscar farol, parei de encostar na traseira, estou confessando tudo aqui. Eu parei, já tem uns 3 anos, mas eu pecava todo dia no trânsito. Depois eu melhorei, eu passava pela direita, abria o vidro e jogava o carro na frente. Muitos aqui estão fazendo isso também. Ainda dava uma freadinha. Menino, era uma loucura. E Deus foi me curando, porque eu não posso usar o poder. Ainda orava, né? Deus, arrebata logo. É assim que a gente orava. Leva para o céu. Se for pecador, converte dele, mas leva. Hoje não, irmão, hoje é tranquilo. Eu corro pela direita, nem olho, eu vou embora e falo, Deus abençoa. Melhora a capacidade mental, Senhor. Eu falo com amor agora. Então eu te pergunto, como é que você está usando o seu poder quando o vizinho liga o som alto? Como é que você está usando o poder quando aquela pessoa não te pagou? Como é que você está usando o poder quando fofocam com o seu nome? Como está a sua performance de resposta? Anote uma coisa no seu coração. A maior prova de poder não é fazer o milagre acontecer. É ter o poder de fazer e ainda assim escolher confiar no Pai, mesmo que o milagre não venha. Isso é liberdade. Isso é liberdade. Não performar, porque às vezes aquele milagre não é a vontade de Deus. Lembra de Sara entregando a sua auxiliar para Abraão, para antecipar o tempo? Quantas coisas nós temos na Bíblia. Segunda coisa, queridos, a tentação do espetáculo, o pináculo do templo. Diga comigo, a tentação do espetáculo, o pináculo. Mateus 4,6, o diabo diz, se tu és o filho de Deus, joga lá embaixo, joga-te daqui para baixo. E era muito alto o lugar. Primeira coisa que eu vejo nisso, o vício em validação externa. Irmão de Deus, tem um camarada aqui em Brasília, que ele vai na torre, ali no alto dessa torre, e ele de pendura nela só com os braços. Já viu aqui? Alguém já viu? Olha o tanto de gente. Gente, ele de pendura lá em cima, ainda fala assim, Jesus é maior, não sei o que. Irmão de Deus, não tentarás o Senhor teu Deus. Ali é uma cãibra, um marimbondo que entrar dentro do ouvido dele, no nariz. Irmão de Deus, quantas pessoas estão pulando cada vez mais alto para bater lá e performar para a internet, estão ficando paraplégicos. Eu tenho acompanhado isso tem mexido muito comigo. Quantas pessoas colocando 300 no carro e morrendo, filmando. A performance, o vício de ser validado externamente, isso é uma doença, isso é uma praga. A gente vai gostando, vai gostando, vai gostando. É um perigo. O diabo leva Jesus ao ponto mais alto, visível. A tentação é crie uma crise para forçar Deus a aparecer. Você nunca tinha visto Mateus dessa forma, esse tema. Force uma crise para Deus aparecer. Claro que é. Joga aqui de cima que dará ordem aos seus. Deus vai aparecer. Então quando você põe 300 num carro para filmar, quando você pula de um lugar alto, quando você fica fazendo loucura, você está forçando Deus a aparecer. Você está criando uma crise para aparecer, para externamente ser validado, ter engajamento. Irmão, não jogue fora a coisa mais preciosa que Deus te deu, a vida. Tem alguém aí? Isso eu chamo de a teologia do espetáculo. Está cheio, gente, está cheio, até nas igrejas. Esse dia um pastor arrumou um cabo de aço, e ele estava vestido de Jesus, com a batona.
Vocês devem ter visto, mas no meio do cabo de aço, o diabo falou: opa, é comigo agora. Ou Deus falou: vou castigar, eu não sei. Alguém tocou naquilo, irmão. Quando ele estava caindo, o vestido abriu e ele caiu em cima da cabeça da irmã que estava assistindo o culto. Estou te falando, né? Forçando Deus a aparecer. Um espetáculo. Um espetáculo. Eu tenho muitas coisas na cabeça, né? Eu leio muito. Mas eu estou tentando trazer para a realidade para você entender, irmão, para você tomar cuidado. A teologia do espetáculo, Satanás sugere que a identidade do Filho de Deus precisa de uma prova pública. Irmão, para que você tem que filmar expulsando demônio? Não estou falando aqui se Deus o livre manifestar, se a câmera está filmando ali, não tem como desligar. Mas tem gente que, peraí, não manifesta agora não, deixa eu buscar a luz ali, a câmera, tal. Não, irmão, você vai no hospital orar pelos enfermos. Por que você tem que ter essa necessidade de validade pública? Sabe o que a Bíblia diz? As pessoas não querem ouvir sobre isso. Aquilo que a sua mão de um lado faz, que eu sempre esqueço o lado, a do outro lado não saiba. Se você já fez para ser recompensado pelos homens, você já ganhou o seu galardão na terra e não terá no céu. Será que ninguém mais consegue ajudar o mendigo sem filmar? Evangelizar prostitutos, homossexuais e outros sem filmar? Sem transmitir ao vivo? É um vício. Ele queria que ele estivesse no pináculo e se jogasse de lá, para muita gente poder ver. O que está acontecendo conosco, igreja? A tentação do espetáculo, o pináculo do tempo. Se Deus me ama, Ele tem que me livrar agora e na frente de todos. É uma busca moderna pela viralização. A gente vê cada loucura que não tem sossego. Anote no seu coração: queremos mais um Deus de efeitos especiais do que um Deus de intimidade silenciosa. Se eu te contar um segredo, o que vai mudar a sua vida é a intimidade silenciosa com Deus. É o secreto com Deus. É a intimidade com o Espírito Santo. Qual é a conexão bíblica? Salmo 91, de 11 a 12. Quando o diabo cita a Bíblia para Jesus. Isso é aterrorizante, queridos. O diabo usa a teologia correta, mas para gerar a motivação errada. Muitas vezes está acontecendo isso na Bíblia, aqui nas igrejas, heresias. Isaías 53, 2 diz: Jesus não tinha beleza nem formosura. Ou seja, desde o seu nascimento na manjedoura lá, no estábulo. E a Bíblia diz que Jesus é feio como raiz. Jesus nasceu e viveu na contramão do espetáculo. Quando teve o espetáculo da cruz, não foi ele que subiu, foi eles que o colocaram. Tem alguém aí? Como é a prática hoje? As redes sociais são o nosso pináculo do tempo. O diabo está sempre falando com as pessoas: salta, salta, imita Deus, imita Jesus, põe uma roupa mais curta, mostra isso, ofende o outro, assusta o outro, paga o silêncio dele depois, conta piadas de Deus. Vocês querem que eu desça e vou embora? É a verdade. Sabe outra coisa que eu não entendo? Vou ser sincero com você. Uma coisa é você estar aqui e o pessoal da mídia te filma sem você ver. Mas, gente, está cheio na internet de gente que põe o celular nessa posição e dobra o joelho para orar. E faz uma performance. Desculpa. Não vejo ligação com Deus. Diferente quando a mídia te pega aqui e publica, certo ou não? Para que você vai filmar você orando? Estou mentindo, igreja? Nós estamos viciados em nos atirar abaixo do pináculo. Dramas, polêmicas, exposições desnecessárias.
que nos surpreende aqui? Jesus se recusou a pular do templo para ser salvo pelos anjos. Mas 3 anos depois ele se integrou na cruz, onde nenhum anjo poderia salvá-lo. Guardou essa aí? Ele se negou ao espetáculo de pular, onde os anjos poderiam salvá-lo, que cumpriria a palavra de Deus se ele pula. Mas ele se entregou em silêncio na cruz, onde nenhum anjo podia salvar. Queridos, é uma revelação forte para nós. A tentação era pular para a glória sem dor. A escolha de Jesus foi caminhar para a glória não visível. Que coisa linda. Sem a glória visível. É isso que Deus espera de nós, queridos. É caminhar para a glória com dor, tomando a sua cruz, como Lucas 9:23, negando a si mesmo. Já não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu não faço o que eu quero, eu faço o que eu não quero. O que eu não quero é o que eu faço. Isso é Paulo. Não entre, querido. Seara Viva, eu tenho ministrado sobre vocês para que a gente desenvolva a salvação, porque já que todo mundo defende que está na reta final, que está para chegar, mas ainda faltam alguns acontecimentos. Isso está para chegar, qualquer hora chega mesmo. Nós estamos mesmo prontos. Ou estamos vendo um monte de crente fazer, então nós também podemos fazer, porque é validado. Jesus trocou o like instantâneo dos anjos pelo amém eterno da nossa salvação. Anote no seu coração: Jesus não precisava provar que era filho sendo salvo. Ele provou que era filho de Deus sendo sacrificado. Identidade firme. Nos sacrificamos no sentido de abrir mão, de abandonar, de ir na contramão do mundo, de não sermos os mesmos, de não crescer a igreja de qualquer forma, de não gastar o dinheiro da igreja com coisa errada, de não pagar mediante que cobra 50, 100, 200 mil, cantores e pastores que não aceitam assinar nota fiscal maior nas prefeituras e nos governos estaduais. Nós não aceitamos ter amantes, nós não aceitamos ter prostitutas, nós não aceitamos ser viado, como aquele pastor que apareceu de calcinha lá no Goiás. Misericórdia, todo mundo viu, coitado. A mulher dele, funcionário público. E as igrejas, eu posso até pagar por isso, nem sei se vai me prender, mas estou falando com respeito. Está cheio de igreja evangélica agora. Um casal essa semana, 2 homens lá. Me ajuda, Espírito Santo, não quero ser preso não. Respeito eles, amo, ter amigos. E ele falou: nós vamos casar. Aí o pastor, né? Vai casar por quê? Vocês dois, está namorando, só tem 6 meses. Aí falou: é porque nós crentes casa logo para não pecar. Está lá. Irmão, se porventura, por acaso, Deus nos livre, eu acredito que não, alguém aqui tiver com vontade de sair do armário, tranca isso pelo lado de fora e joga a chão. Fica quieto até Jesus voltar. Ele leva você dentro do armário mesmo, é melhor do que o capeta te levar fora do armário. A identidade é provada no sacrifício do dia a dia, na negação do pecado, na luta contra a tentação, na luta contra nós mesmos. É ter menos para ter mais com Deus. Labastoriante, olamanabasai, rica labassuriante, olamanabasai. Deus não quer performance, Deus quer humildade, Deus não quer performance, Deus quer intimidade, Deus não quer palco, Deus quer secreto. Achei que era polícia. Terceira. E hoje é só a primeira. Posso continuar com as 4? Deus abençoe. A tentação do atalho, os reinos do mundo. Diga comigo, a tentação do atalho, os reinos do mundo. Tudo isso era para mudar a identidade de Cristo. Tudo isso Ele faz com a gente para mudar a nossa identidade. As 4 semanas vão fortalecer a nossa identidade.
Mateus 4:9, o texto básico. Então o diabo propôs a Jesus: tudo isso aqui, ó, todos os reinos eu te darei se você prostrar e me adorar. Primeira coisa desse item, o que ele estava propondo midiaticamente: o poder sem a cruz. Diga, o poder sem a cruz. Se ele dobra o joelho e ganha tudo, ele não ia à cruz. Tinha acabado ali o ministério do Jesus homem, sim ou não? Não troque a cruz que temos que carregar por nenhum poder, por nenhum cargo político, por nenhum dinheiro, por nenhuma vida. Não troque a sua família por nada. Não troque a sua família por uma mulher ou por outro homem. Você acabou de ver uma desgraça grande lá no interior de Minas. Destruiu 2 famílias. Eu não vou entrar no mérito, nem devo, quem está certo, quem está errado. Não sou machista, nem feminista. Está tudo errado. A verdade é essa: quem sofreu foi as 2 crianças e a mulher do cara que tinha mais 2 filhos. Mas eu não quero entrar nisso. O poder sem cruz, a máscara cai, não tem jeito. Não é mais falar sobre fome e proteção. Acabou, a fome já Jesus tinha vencido. Ele estava falando de domínio e poder. Se tem uma coisa que corrompe o homem cristão ou não, é domínio e poder. O ditado é antigo, eu não sei quem criou, mas é verdadeiro. Você quer conhecer o caráter, a identidade de uma pessoa? Não dê dinheiro, dê poder. O diabo oferece o destino de Jesus. Você pode governar todas as nações. Se você fizer isso, você pode ser um evangelho conhecido mundialmente. Gente, eu estou aterrorizado. O número de bruxo, de satanista que não desistiu, que está vindo na internet mostrar as coisas. Tem um que veio agora sobre o carnaval e ele continua. Ele fala: eu vou morrer satanista, eu vivo mesmo. Ele mostrando tudo que se faz. E aí quando você junta as imagens do que ele fala, é fantástico. Você ouvir quem vive, quem está do outro lado. Por quê? A igreja enfraqueceu de tal maneira, não ela toda, uma parte que o diabo está falando à vontade mesmo. Abrindo igreja satanista, não é isso? Fazendo macumba no meio da rua de dia. Está tendo de tudo, irmão. Então o diabo diz: governa as nações, Jesus, mas sem o processo de Deus. Volta a repetir, o processo de Deus era para Jesus a cruz. Irmão, não faz isso não, irmão. Não governa a sua empresa, não governa a sua casa, não governa as suas finanças sem o processo de Deus. O que Satanás estava fazendo com Jesus e faz com a gente? É a tentação do chegar lá a qualquer custo. A oração da propina a gente já acostumou, já passou umas 8 vezes, né? Vários políticos pego gravações abençoando o dinheiro da propina. Obrigado, Senhor, por esse dinheiro da corrupção, vou dar o dízimo, fica tudo tranquilo. Agora teve lá o cara da Polícia Civil, a mulher dele da Polícia Civil, que era agiota bravo do Goiás, está aí batendo no povo, ameaçando, as gravações terríveis. E uma das coisas que pegou no celular da mulher, ela filmando, dizendo: Senhor, obrigado pela agiotagem, por esse juro tão bom e abençoado. E matando as pessoas. Onde está a visão de evangelho, pelo amor de Deus? O que está acontecendo com o meio evangélico? Não chegue lá a qualquer custo. Outra coisa que ele promete é o sucesso sem ética. Ele promete o crescimento da igreja sem discipulado hoje em dia. Ele promete a influência digital sem caráter. Ele fornece o eu ideal que conquista o mundo, mas perde a alma. Preguei sobre isso esses dias, a minha melhor versão. Lembra? A tentação de chegar lá a qualquer custo, o sucesso sem ética, o crescimento da igreja sem discipulado, a influência digital sem caráter e o eu ideal. Conquista o mundo e perde a alma. O reloginho não está funcionando ali não. Há 21 horas, estou encerrando. Glória a Deus, muito obrigado. É que a gente conecta isso com a Bíblia. Hebreus 12:2. Começa bem forte: Jesus suportou a cruz. A performance pessoal, independente e a qualquer custo, ela termina quando eu suporto a minha cruz. Que eu repito, ele diz em Lucas 9:23: tome a sua cruz, negue-se dia a dia você mesmo e siga-me.
Jesus sabia que a herança viria do Pai, no tempo do Pai, e não numa negociação com o mal. E aí esses bruxos e satanistas estão revelando, infelizmente, pastores e pastoras e cantores do nosso meio, que fizeram um pacto para o sucesso. Nenhum tem coragem de vir negar. Mas a Seara Viva, em nome de Jesus, não fará nenhum pacto com Satanás. Não ganhar dinheiro a qualquer custo, não crescerá a qualquer custo, não abrirá mão da sua salvação, não abrirá mão da comunhão com Deus. É melhor que ninguém me conheça ou te conheça, mas o dia que chegar lá, ele diga: o teu nome está escrito no livro da vida. Vá para a direita, bendito de papai. Aleluia, aleluia, aleluia. Não troque a fama no céu pela fama na terra. Me senti em Gideões agora, pentecostal. Vou repetir: não troque a sua fama no céu pela fama na terra. Agora, se puder ser famoso nos dois lugares sem pecar, aleluia, é bem-vindo também. Terceira coisa desse último item: a igreja cristã, ela não nasceu na igreja católica, isso é ilusão. Mas a igreja católica teve um momento que chamava católico, significa universal. Ela teve um momento quando ela se tornou com esse nome, 300 e pouco depois de Cristo, uma oportunidade de não acontecer com ela. Satanás fez a mesma coisa com a igreja cristã na época de Constantino. A mesma coisa que fez com Jesus no deserto. No século IV, o imperador Constantino uniu a igreja ao Estado, porque o cristianismo tinha crescido muito. A igreja ganhou o que ele ofereceu? As riquezas do mundo. Foi quando o cristianismo começou a ter as catedrais banhadas a ouro, as pinturas. Foi aí que começaram a tomar terreno. Depois veio as cruzadas matando gente por terra, com desculpa de evangelização. Nunca vi na Bíblia: vai evangelizar e vai matando. Já viu isso? Vai evangelizando, aproveita e vai matando bruxos, satanistas, vizinhos, etc. Não, queridos, a igreja ofereceu os reinos do mundo. Constantino, você pode estudar livros históricos, pessoas que não tem nada a ver com religião, queridos. A nossa igreja, que era na época, os bispos ganharam palácios, ouro, poder político, parecia de longe uma vitória do cristianismo. Mas a história mostra que ao ganhar o trono de Roma, a igreja perdeu a toalha do serviço. Bíblia em latim, pagar indulgência, começou tudo isso, você conhece. E se nós não vigiarmos, a igreja evangélica atual, de 20 anos para cá, está tentando voltar. Água benta. Nossa, eu fiquei tão feliz. A igreja lembra quando inventaram a televisão Slim, que não tinha mais como pôr o copo d'água em cima da televisão. Você abençoar que ele caía. Vendendo tijolinho, urnazinha. O que mais, gente? Vocês compram? Tijolo, né? Óleo. Meia. O que mais? Sal grosso. Tanta coisa, irmão, que nós estamos vendendo, que estamos voltando à época de Constantino. Criticamos a igreja católica, mas muitos fazem a mesma coisa. Se eu te falar, não tem base bíblica, não tem base cristã, não tem nada. Nada. Não compre indulgências crentes, que elas são descrentes e desviadas. O poder corrompeu, e a igreja aceitou o atalho que Jesus negou e pagou com séculos de escuridão espiritual. Então Deus levantou 3 homens antes do nosso renovador, e depois o renovador veio em 500. Qual que é o nome do nosso renovador? Lutero. Queridos, no mundo corporativo, contextualizando o eclesiástico de hoje, nas redes, nós somos tentados a curvar o joelho para o algoritmo. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Eu mostro o que for necessário, eu falo o que for necessário, eu humilho pessoas na rua do jeito que for necessário,
desde que meu joelho se alinhe não mais com Deus, mas com o algoritmo que me traz tutu e fama. Sabe como é que isso funciona? É quando as pessoas falam: se eu falar isso, eu perco seguidores. Se eu apoiar essa verdade, eu perco contratos na minha empresa. Isso é se ajoelhar diante do sistema. Mas tem um elemento que me surpreende nesse texto. O diabo ofereceu a Jesus a herança que ele já tinha. O diabo oferece para mim e para você, e nós não percebemos a herança que nós já temos. As nações já eram prometidas a Jesus. Salmo capítulo 2, versículo 8. Pede, e lá o contexto é sobre Jesus. Pede, eu te darei as nações como herança. Eu te darei os confins da terra como sua propriedade. Quando Satanás nos leva ao pináculo e oferece as nações, não aceite, elas já são nossas. Alguém pegou essa? Só que Satanás não lembrou desse versículo, mas Jesus deve ter lembrado. Quer não, isso é meu. Papai já me deu. A revelação, queridos, a maior tentação não é o mal óbvio, é receber a coisa certa da fonte errada. Coisa certa os reinos, fonte errada Satanás, e da maneira errada, sem passar pela cruz. Então a maior tentação não é o mal, é receber a coisa certa da fonte errada e da maneira errada. Vou te falar uma coisa, irmão. A gente tem que lutar, trabalhar, orar, jejuar, nós temos que ir atrás. Mas aquilo que Deus prometeu e vai ser nosso, o diabo não carrega. Não carrega. Não é para ficar dentro de casa, na rede, não. Mas o diabo não carrega. Não aceite coisa errada, não aceite coisas ruins, não aceite isso. Vamos voltar para encerrar ao Rio Jordão, Mateus 3,17. Antes do deserto, o rio se abriu, o céu se abriu, e Deus em alta voz disse: esse é meu filho amado, em quem eu... Você já tem Jesus, já foi batizado, ainda que não foi, mas tem Jesus que é o principal, se arrependeu dos seus pecados. Você se acha que está sem valor, você está pensando em tirar a sua vida, ou está triste, veio aqui querendo acabar com o relacionamento da sua família, veio desistir de tudo, acabou, está amargurado, está deprimido, nada tem dado certo para você. O mais importante da sua identidade é que Deus disse: você é meu filho, minha filha, amados. Em vocês, eu, o Criador de todas as coisas, me comprazo. Esse é o valor da identidade. A identidade sem aplausos, mas que Deus reconhece quando olha para nós. Cuidado, porque diante do trono branco, eu repito isso e vou continuar até morrer. Eles disseram: Jesus, somos crentes, expulsamos demônios, curamos enfermos. Ei, Jesus, fizemos tantas coisas. Olha a nossa identidade, aquela que tinha aplausos nos holofotes. Pergunta a todos aqui, Jesus. E Jesus disse sobre a identidade verdadeira que ele enxergava: não vos conheço. Aparta-te de mim, iníquos. Para a esquerda, para o lago de fogo preparado para Satanás e os seus seguidores, para o lago eterno de enxofre. Ei, onde está a tua identidade? Ela é firme para aguentar as tentações que vão aumentar, ela é firme para aguentar as guerras que vão chegar até 2030 sobre os crentes, ela é firme para aguentar o anticristo, ela é firme para aguentar os sinais. Qual é a nossa identidade? Presta atenção, Seara Viva. Deus disse antes de Jesus pregar o primeiro sermão, antes de Jesus curar o primeiro cego, antes de Jesus multiplicar pães, antes de Jesus ressuscitar Lázaro, a aprovação do Pai veio antes e não depois da performance. Jesus não está preocupado com a sua performance. Jesus está preocupado com o seu coração, com a sua alma, com o seu espírito, com a sua identidade real.
performance de Jesus não foi para ganhar o amor do Pai, porque Ele já era amado. Irmão, não preocupa com performance. Vocês são lindos porque Jesus ama vocês. Vocês são maravilhosos porque a salvação está selada em vocês. Deus amou primeiro, deu o mais precioso. Nós não podemos esquecer dessa parte da Bíblia. Curve a sua fronte onde você está, por gentileza. Feche os seus olhos por um instante. Mas não abra, não olhe para a direita nem para a esquerda, não converse com ninguém. Eu queria que você focasse agora internamente na sua identidade, nesse primeiro momento dessa série. Como é que você está? Você está performando mais do que para Deus? Você está performando além do que Deus pede? Você tem aceitado coisas no calado e no secreto para não perder o emprego, o dinheiro, o amigo, a liderança, para performar diante dos homens? Você tem vendido a sua identidade como aquele irmão de Jacó vendeu a sua primogenitura, Esaú. Você tem feito o quê, irmão? Seja sincero. Frio, não tem o secreto com Deus, não ora mais, não jejua, não usa os dons. Como está a resistência da sua identidade? Eu quero te pedir nessa noite, em nome de Jesus, pare de transformar pedras em pães para provar o seu valor. Você não precisa, o seu valor está escrito na cruz do Calvário, no ato de Jesus por você e por mim. Pare de pular de pináculos para ver se alguém vai prestar atenção e se importar com você. Pare de negociar os seus joelhos por reinos passageiros. Você é amado, você é conhecido, você é filho e filha de Deus. A sua identidade não está no seu feed, a sua identidade está na cruz do Calvário. A sua validação não vem de likes, vem dos pregos da cruz. A sua herança não é virtual, a nossa herança é eterna no Senhor. Isso é liberdade, isso é evangelho. Continue com os olhos fechados, fale com Deus, medite com Deus. Talvez você entrou aqui hoje e você nunca confessou Jesus, performou no sentido de entregar a sua vida além de religião, ao Jesus vivo, a esse Jesus que não quer que você performe, Ele já fez por você, Ele só quer que você se renda e se entregue a Ele. Se tiver alguém que pela primeira vez quer confessar Jesus diante dos homens, para que ele o confesse diante dos anjos e de Deus, como está na Bíblia, eu não te ofereço mudar de religião, eu te ofereço mudar de identidade. Religião não salva, mas a identidade mostra aqueles que têm a marca do Espírito Santo. Aí onde você estiver, se você quiser esse Jesus como seu Senhor único, levante a sua mão onde você estiver. Pode ser sua noite para escrever o seu nome no livro da vida. Se alguém ainda não tem esse Jesus como Salvador, não só de boca, mas de coração, levante sua mão onde você estiver. Se não tem ninguém, amém. Se você quer proteger a sua identidade, renovar ela, voltar às ações que Deus espera de você, era o primeiro amor. Se tiver alguém, coloca a mão sobre o seu coração. Você que quer renovar, você que quer voltar, coloque a mão sobre o seu coração. Eu vou orar por você. Deus, toma essas pessoas que estão agora te apresentando com a mão no coração e com o coração aberto ao Senhor, Pai. Ajuda-os, ó Deus, com tudo que aprenderam nessa noite a colocar em prática. Que a mesa do banquete, a cadeira se abra e eles sentem nessa noite, ao pedir perdão, Senhor, por estarem frios, distantes, longe dos teus caminhos, ou até mesmo perdidos, regras. Em nome de Jesus, Pai, que eles sejam libertos nessa noite. Todas essas pessoas que estão com a mão no coração, sejam levantadas de novo, Senhor. Não na performance humana, não na expectativa sobre humanos, mas no Senhor, Pai.
seja regenerado, retratado, renovado, reconstituído no teu poder, na tua herança e na tua palavra, esses homens e mulheres, em o nome de Jesus. Fiquem de pé, vamos adorar ao Senhor para encerrar. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nesta guerra. Estás comigo, o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mães de filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Vamos! O inimigo tenta laços e embaraços, mas não vai, porque eu não estou. Estás comigo, o braço forte do Senhor. Vamos levantar a mão e declarar isso. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o vento jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mães de filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas, eu sou contigo, vamos! E Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape. Vamos declarar isso com fé. E Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Amém, igreja? Domingo que vem às 19 horas, em nome de Jesus, traga um convidado. Daqui umas 2 semanas vai estar nas minhas redes sociais a ministração, sempre na semana seguinte, anterior, você compartilhar com as pessoas também. Pastor Manuel Lopes, principalmente no Spotify, que você tem só a ministração da palavra, amém? Levante suas mãos para o alto, passa ali, tem um lanche maravilhoso, abençoe o departamento que está ali, faça seu lanche gostoso ali. Pai, nós te agradecemos pelo alimento, pela graça, pela sua presença, pelo tudo que o Senhor fez em nossos corações. Leva-nos todos em paz, debaixo da sua bênção, do seu livramento e da sua graça. Leva-nos, ó Pai, a afirmar mais do que nunca e proteger a nossa identidade. Eu abençoo a todos que estão aqui, as suas famílias, aqueles que nos assistem, a sua família, com toda a sorte de bênção.
Vão, porque vocês são mais do que vencedores em Cristo Jesus. Aquele Amém. que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do